Manual de cozinha rápida hoje desvendando o mistério do pão 100% integral. E aí, pode fazer sem farinha branca? Bora? Eu selecionei 5 grãos para deixar o pão integral mais gostoso. Então vamos lá, 1 colher de sobremesa de gergelim. Mas se você for alérgico, pode retirar e colocar um outro de sua preferência. 1 colher de sobremesa de linhaça. 1 colher de chá de chia. 1 colher de sobremesa de aveia em flocos finos. 1 colher de sobremesa de lâminas de amêndoas. 500 gramas de farinha de trigo integral. 200 ml de água morna, aquela que você pinga nas costas da mão e não te incomoda. E 1 colher de sobremesa de sal. 1 colher de sobremesa de açúcar demerara ou mascavo, 10 gramas de fermento biológico seco ou 30 do fresco e um mix de grãos. Então vamos lá! Em uma tigela grande eu coloco o fermento, o açúcar e 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral e metade da água morna. Misturo bem e deixo descansar por 10 minutos para que o fermento seja ativado. O nome desse processo é esponja. A esponja nada mais é do que um reforço para o fermento. Gente, olha a esponja como está linda! Tá parecendo uma espuma mesmo, né? Então vamos lá, eu vou colocar toda a farinha de trigo integral, o sal e vou dar uma misturada. E vou colocar a água aos poucos, porque eu vou dar o ponto com ela. Então vamos lá, eu misturo com 1 colher, aí eu coloco um pouco da água. Olha a farinha como é que tá, ela tá parecendo uma farofa. Ainda tá parecendo farofa. Eu acabei colocando toda a água que eu tinha reservado. Por que a gente faz isso, não coloca toda a água de uma vez? Porque você pode danificar a sua massa, tem que observar para ela chegar no ponto certo. Transfiro para a bancada enfarinhada com farinha integral, porque hoje é o dia de desvendar os mistérios do pão integral. Misturo rapidamente e abro a massa na bancada e coloco todos os grãos que eu tinha reservado. E vou sovar novamente, mas de uma forma mais delicada, mais lenta, para poder incorporar todos esses grãos à massa. E eu não vou mais utilizar farinha de trigo, ela vai chegar no ponto. Se você precisar colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, coloca 1 colher, no máximo 2, tá? Mistura bem e transfere para uma tigela enfarinhada e cobre com um pano, deixa descansar por uns 15 minutos para ela crescer. E eu já volto para você ver como é que ficou. A massa cresceu bastante, agora eu vou abrir e finalizar os pães. Resolvi fazer uma prova aqui, vou pesar essa massa para ver quanto que me rendeu. 1,46 kg. Lembrando que eu usei 500 gramas de farinha integral inicialmente, tá? Além da água, além dos outros ingredientes. Bora lá! Fiz um rolinho com a massa para poder dividi-la em 2. Eu vou dividir a massa em 2 e vou te mostrar 2 formas que você tem para poder assar. Essa primeira massa eu vou só dar uma ajeitada aqui nela e vou modelar com as mãos e já vou transferir para uma forma alta de pão convencional. Se você não tiver dessa forma em casa, não tem problema, você pode usar a forma de bolo, um pirex, qualquer coisa que possa ir ao forno. Não muda nada, a única coisa é que ele vai ficar com jeitinho de pão caseiro e esse daqui vai ficar com jeito de pão de forma. Com a segunda metade eu vou fazer diferente. Polvilhei um pouco de farinha integral sobre a massa e vou abrir com um rolo de macarrão. Se você não tiver, pode usar uma garrafa de vinho, funciona da mesma forma. E aqui não tem segredo nenhum. Eu estou abrindo a massa ligeiramente e vou fazer com ela um rocambole. Vou enrolar e transferir para a forma convencional. Aí você vai ver, ela vai ficar com uma formatação de pão caseiro.
E não tem problema, vai funcionar da mesma maneira, o pão vai ficar tão macio quanto. Enrolo até o final e uma coisa importante, coloque a parte da dobra para baixo, aí você impede que a massa abra durante o período em que estiver assando. Ajeito a massa no centro da forma para que o pão tenha espaço para crescer. Aqueço o forno com 60 graus, que vai funcionar como uma estufa, e coloco os 2 pães lá dentro com ele desligado. Retiro os pães, acendo o forno com 160 graus e os coloco novamente. Vou deixar assar entre 30 a 40 minutos. Os pães estão prontos, assados, um cheirinho gostoso invade a casa e veja o formato dos dois. Viu só como o formato caseiro também funciona? Ficou bem assado por dentro e por fora. Você pode servir com queijo Minas, requeijão, geleia de tangerina. Eu vou deixar os cards aqui em cima para você acessar as receitas, tá? E pode contar para todo mundo que você viu uma receita de pão 100% farinha integral que ficou maravilhoso. E conta também que foi aqui no Manual de Cozinha Rápida. Muito obrigada por assistir. Me deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. Um beijo!